pastor André Valadão, ele está sendo, assim, rechaçado, perseguido, quase assim, uma perseguição através de uma pregação que ele fez. E eu vi a pregação e foi tirada de contexto. O pessoal tentou tirar do contexto para fazer uma baita perseguição. Por quê? Se você não concorda comigo, você é o meu perseguidor. Ao invés de você não concorda comigo, pronto, são pontos de vista. E o pastor André Valadão, ele citou um ponto muito, muito delicado hoje em dia, que é a homossexualidade. E hoje, como o senhor Herbert Oliveira vê esse assunto referente à homossexualidade? É delicado, é delicado. Exatamente, Ian. Realmente é um assunto hoje extremamente atual e que eu convido a cada um de vocês a abrir o coração para estudar. Precisamos analisar os vários pontos de vista que envolvem essa situação. Nos últimos 30 anos, nós temos sido doutrinados a partir das escolas, das faculdades, dos centros, bases fundamentais da fé cristã, valores judaico-cristãos foram dia a dia sendo removidos, tijolo por tijolo, até não sobrar nada. Até sermos uma sociedade ateísta que não acredita em nada, ou que acredita em tudo, até em Papai Noel. De tal maneira que criou-se um ambiente perfeito para a divulgação de todo tipo de comportamentos e ideias. Nós chegamos até o ponto de ver uma emissora muito famosa aí, que eu não recomendo assistir, sugerindo que a pedofilia era uma doença. E nós vimos caso extremamente grave agora, recentemente, onde uma menina de 12 anos foi sequestrada, levada para o cárcere privado, dentro de uma mala, filmada, né? Ela foi levada dentro de uma mala. É possível chamar isso de doença, meu querido ouvinte? Será que é uma doença? Ou será que a mente humana não está sendo formatada para que essas coisas possam ser feitas sem nenhum tipo de autocontrole ou sem nenhum tipo de punição? Do tipo, eu posso fazer que não vai ter nenhuma punição, porque até as leis foram afrouxadas, de tal maneira que não existe punição, não existe absolutamente nada disso. Nós estamos falando de um contexto maior, então nós precisamos observar do ponto de vista de um contexto maior. Quem tem interesse em prejudicar o ser humano hoje, senão o próprio diabo? Satanás, ele é o pai da mentira. E ele conta muito bem as mentiras, e ele usa pessoas para contar mentiras. E talvez até tenha usado o seu professor, lá na faculdade que você fez há 20 anos atrás, para lhe contar muitas mentiras a respeito de Deus, da sua família e dos valores judaico-cristãos. De tal maneira que hoje você está dizendo aí na sua mente, mas o que que tem? O que que tem? E o que que tem levado muita gente para o inferno. Porque pessoas têm se perdido por falta de valores bíblicos. Por falta de valores bíblicos, nós precisamos ficar com aquilo que a Bíblia ensina. E alguns pregadores, eles precisam se posicionar. São pessoas do meio conhecido, eles precisam falar a verdade. Só que falar a verdade incomoda. Incomoda muito. Muitas pessoas utilizam da artimanha da internet para fazer os recortes. Como podem recortar, por exemplo, parte da minha fala, colocar ela fora de contexto e fazer com que eu diga o que eles quiserem. Então nós precisamos ser sensíveis a esse tema, porque está em jogo salvação de vidas, está em jogo conversão de pessoas que precisam ser salvas, serem libertas do pecado e irem para o reino de Deus. E o que é preciso fazer para que isso possa acontecer? Bíblia. Para todas as pessoas, não importa o pecado, não importa a vida que ela vive atualmente, ela precisa ir para a Escritura. E eu sempre recomendo, Jean, comece pelo Novo Testamento. Comece lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. A partir do momento que você lê, se Deus tiver misericórdia de você que vai ler, Deus vai abrir o seu entendimento. Não vai ser o pastor A ou B ou C
que vai abrir o seu entendimento, é o próprio Jesus, é o próprio Deus, porque cremos verdadeiramente na sua existência e cremos que a palavra escrita é a palavra de Deus. Uma vez que você lê, você vai ouvir o próprio Deus falando sobre esse assunto. Eu posso fazer um questionamento? Hoje, se eu leio algo, até o que eu estava conversando com o pastor Marcos, eu sou o Deus, eu sou o sujeito da leitura, ou seja, vamos pegar aqui, a leitura quando toca nesse assunto, algumas pessoas, até celebridade, que a gente não precisa ficar citando quem é, sugeriu a reescritura, ou melhor, reedição da Bíblia. Reedição, essa é a palavra mais excepcional. Reedição da Bíblia. Porque a Bíblia é arcaica. A Bíblia foi escrita por homens, mas ninguém sabe que ela foi inspirada por Deus para que essas pessoas fizessem. Mas só que, cá entre nós, não tem ninguém nos ouvindo. Cá entre nós. Só nós dois aqui. Só nós dois. Tem pastor que está cedendo à pressão. Vinde todos como estás e fique como estás. Porque nós somos empáticos. A palavra do momento é empatia. Só que essa empatia está sendo vista de uma forma totalmente diferente. Equivocada. E é onde, por exemplo, vinde, a Bíblia, ou melhor, Deus te ama do jeito que você é. Fique como você está. Se você é pedófilo, Deus te perdoa, mas fique como estás e assim por diante. Você toca nesse assunto. Esse assunto é muito delicado. Nós tocamos no assunto, a live pode até cair. Exatamente, mas deixa o pau quebrar. Só que tem um fator, é a palavra, não tem como correr. Como é que não lidar, ou melhor, não ceder essa pressão? Então, nós precisamos entender que existe também a lógica. Quando eu digo que o azul é o azul, não adianta dizer que o azul é vermelho. Ou o azul é preto, você está vendo a cor, não sei se for daltônico, né? Mas hoje se tiver algum problema. Mas hoje é tudo subjetivo, né? Não? Quando nós vamos ler um texto como esse aqui, há como interpretar de forma diferente quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, quando ele diz, ou não sabeis, está perguntando para a igreja, vocês não sabem, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está claro. Está na palavra. Está aqui de uma forma clara. Tem como eu fazer ginástica mental? Para desdizer aquilo que está sendo dito. Hoje alguns estão usando o que, como posso dizer, a subjetividade. O que é subjetividade? Não, tudo depende do ponto de vista. Tem um camarada aí que falou assim, a democracia depende do ponto de vista. É a mesma coisa da palavra. Depende do meu ponto de vista. Ou seja, estão subjetivando a Bíblia. Aí o que leva o que o Marx falou. Está na Bíblia? É assim mesmo que Deus escreveu para aquele povo e que serve para a aplicação desse tempo? Não tem como falar nada. É assim. O reverendo Marcos foi muito preciso nessa exposição, mostrando que a própria Bíblia ela contém toda a verdade. E quando nós lemos um texto como esse, não tem como fugir. Por mais que a pessoa queira relativizar, que é um dos problemas da nossa geração, né? Como eu disse, os tijolos que foram retirados da base judaico-cristã, e a relativização é um desses que faz com que cada um tenha a sua própria verdade, mas na verdade só existe uma verdade, que é a verdade de Deus. Isso é imutável. Por mais que o ser humano grite para um cachorro dizendo, você é um papagaio, o ser humano que está louco se falar para o cachorro que ele é um papagaio. O cachorro é cachorro. Não tem como mudar. Depende do seu ponto de vista. Aí nós tratamos essa pessoa como alguém que falta-lhe caráter ou lhe falta inteligência.